Primeira questão. Encontrar o volume do tetraedro no primeiro octante, limitado pelos planos coordenados e pelo plano que passa pelos pontos. Esses são os planos coordenados, tá? Os básicos. Mas aí eu preciso desse outro ponto, desse outro plano, né? Que passa pelos pontos 100, 020 e 003. Então, existem várias maneiras de determinar a equação desse plano, tá? Vocês precisam lembrar de pelo menos uma maneira de fazer isso, tá? Qual a maneira que vocês vão fazer? Bom, não sei. Aí é onde eu preciso dos conceitos de geometria analítica, tá? Uma coisa que eu sei é o seguinte: esse plano aí, ele tem a equação ax mais by mais cz igual a um certo d. E uma coisa que me veio na cabeça foi o seguinte: como o plano, como esse ponto 100 pertence ao plano π, então eu chego à seguinte conclusão: A é igual a D, quando eu substituo na equação do plano. Bom, o ponto 020 também pertence ao plano π. Dessa forma, 2B é igual a D. Ou seja, B é um meio de D. Ok? Bom, o último ponto, o 003, também pertence a π. Dessa forma, 3E é igual a D. E Z, desculpa, C, né? Três C é igual a D. Implica que C é um terço de D. Bom, isso que eu fiz, você pode olhar assim, poxa, professor, não estou vendo aí a luz do problema, tá? Mas, olha que interessante. Se pegar a equação do seu plano, quem é o A? Você descobriu que A era igual a D. Então, vou trocar A por D. dx. Quem é o B? Olha, B, você disse que era um meio de D vezes Y. E quem era o C? Um terço de D vezes Z igual a D. Coloco o D em evidência. X mais um meio de Y mais um terço de Y. Desculpa. Um terço de Z igual a D. Então, eu posso cancelar esse D aqui, de forma que eu tenho a equação do plano, é x mais um meio de Y mais um terço de Z igual a 1, tá? Então, eu tenho essa equação para o meu plano, tá? Já achei o plano. Professor, ele não está escrito de uma forma legal, do jeito que eu gosto, né? Verdade. Então, o que é que eu faço aqui? Multiplica todo mundo por 6. Então, 6x. 6 vezes 1 meio dá 3. 3y. 6 dividido por 3 dá 2. Mais 2e igual a 6. Então, essa é a equação do plano que vai passar por esses pontos, tá? Se quiser, faça o teste aí, ó. Quando o x e o y forem 0, 2e é igual a 6, quer dizer que z é igual a 3. Então, está passando pelo ponto 003, tá? Bom, então, temos os planos coordenados e temos esse plano inclinado aí, ao qual, juntando os três planos coordenados e esse plano inclinado, nós obtemos nosso tetraedro, tá? Como a figura abaixo apresenta aí, ó. A equação desse planozinho aqui, tá? Só para a gente relembrar agora, foi 6x mais 3y mais 2e igual a 6, né? Só para relembrar, tá? Lembrando, o jeito como você vai achar a equação do plano
é você que vai escolher, tá? Fique à vontade, tá? Não estou preocupado com isso, só preciso que você dê um jeito e encontre a equação do plano, tá? Ok, então, uma vez que eu tenho essa ilustração aí, essa figura, né? Os três planos coordenados, mais esses planos, né? Ou seja, o plano x igual a zero, y igual a zero e o plano z igual a zero. Então, cair num tetraedro. Qual é a sugestão que eu dou? Olhar a figura de cima para baixo, tá? Olhar a figura de cima para baixo. Então, olhando a minha figurinha daqui de cima para baixo, quer dizer que a projeção desse tetraedro no plano XY é igual a quem? A projeção no plano XY é o seguinte, corta o X no 1 e corta o Y no 2. Então, eu tenho isso aqui. Ó. Essa é a minha região. E quem é a equação dessa reta, professor? Olha, para encontrar a equação dessa reta, basta pegar o plano e fazer z igual a zero, tá? Se z for igual a zero, isso implica dizer que você tem 6x mais 3y igual a 6. Ou seja, 2x mais y igual a 2, tá? Ok? Então, se você quiser, y é igual a 2 menos 2x. Essa é a equação dessa reta, tá? Eu vou precisar de tudo isso para descrever minha região, tá? Então, se você quiser escrever a região D, por exemplo, se você quiser chamar de D, os pares x, y, z, pertencentes ao R3, tais que o meu x está variando de quanto a quanto? De 0 a 1. O meu y, olha, o y está variando da reta 0 até a reta 2 menos 2x. E o z? O z está variando desse plano aqui, tá? Que você pode escrever ele da seguinte forma. Ele é o meio de 6 menos 6x menos 3y, tá? Mas deixa eu corrigir aqui, tá? Vou botar o plano inferior, que é o plano z igual a zero primeiro. Então, o plano está variando entre 0 e 1 meio de 6 menos 6x menos 3y, tá? Então, essa é a minha região ao qual eu preciso integrar, tá? Então, se a gente prestar atenção, a gente obtém esse plano, foi o que a gente calculou. O jeito de calcular, vocês fiquem à vontade. Nós encontramos a equação dessa reta também, tá? E aí, o x está no intervalo 0, 1. O meu y está variando entre as retas 0, 2 menos 2x. E o meu plano está variando entre 0 e 1 meio de 6 menos 6x menos 3y, tá? Então, uma vez que você tem a sua região, você consegue descrever sua integral, né? Então, sua integral é descrita dessa forma. Lembrando que, como eu quero calcular o volume, para calcular volume, a f de xy é igual a 1, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. É igual a 1. E aqui estão seus limites de integração, Com relação a z, z vai de 0 a 3 menos 3x menos 3 meios de y. Com relação a y, vai de 0 a 2 menos 2x. Com relação a x, vai de 0 a 1, tá? E aí, tá aí a resolução da sua integral, tá? Então, o volume é dado por essa integral. Uma vez que a gente entende seus limites de integração, a gente monta a nossa integral. E uma vez que a gente monta a nossa integral, a gente começa a resolver de dentro para fora. Então, de dentro, você vai integrar isso com relação a z. Então, você tem a função constante 1, quer integrar ela com relação a z, isso dá o próprio z. Mas z, sendo avaliado do limite de integração superior até o limite de integração inferior. Então, quem é o limite superior?
3, menos 3x, menos 3 meio de y. Quem é o limite inferior? 0. Então, aplicando isso, você chega nessa expressãozinha, e agora você precisa integrar ela com relação a y. Então, em relação a y, você tem que a integral de 3 é 3y, de menos 3x é menos 3xy, e de menos 3 meios de y, isso dá menos 3 quartos de y ao quadrado. Isso está aqui. Agora, isso sendo avaliado de 0 a 2 menos 2x. Então, quando você aplicar isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo, a gente chega nessa expressão, que é onde vocês começam a se atrapalhar, tá? Na primeira prova, vocês erraram essas simplificações, esqueceram pedaços dessas equações. Bom, tem que ter paciência, separar os termos constantes, os termos de primeiro grau e os termos de segundo grau, tá? Então, fazendo essa simplificação aqui, ó, arrumando a casa, a gente chega nessa expressão, e essa expressão pode ser simplificada mais ainda, tá? Aqui, ó. Bom, calcular essa integral mantém-se a constante, a integral de 1 é x, a integral de menos 2x é menos x ao quadrado, e a integral de x ao quadrado é 1/3 de x ao cubo, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, isso sendo avaliado de 0 a 1. Quando a gente calcula isso aí, por incrível que pareça, o volume desse tetraedro é igual a 1.